E aí, rapaziada, beleza? Rapaziada, quero fazer um vídeo pra vocês. Já faz um bom tempo que eu quero gravar esse vídeo. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Já faz bastante tempo que eu quero gravar esse vídeo, desde a época lá da pandemia, que é o seguinte. Eu peguei aqui um papel, alguns papéis meus, e o... Papéis meu, né? E... Agora eu falei papéis meu, nem sei se é isso mesmo. Peraí. E eu lembro que tinha muita gente falando assim: ah, o Brasil não quebrou por causa de político, por causa das atitudes do Paulo Guedes, as atitudes de não sei o quê. Olha só, nossa, falei igual o Bolsonaro agora, olha só. Então, e outras pessoas também que ficam falando assim: na época do Lula eu vivia melhor, é que não sei o quê, na época da puta que eu pariu eu vivia melhor, lá em 1200 eu vivia melhor. Então, só que é o seguinte. Eu ainda acho que isso, a gente tem que parar com esse discurso, mesmo que seja verdade, porque político, ele infla o ego muito rápido. E uma coisa que o povo não pode fazer é inflar ego de político. Não pode. É uma raça, 99% são uma raça, são de uma raça, geralmente não é humana. Geralmente, 99% geralmente não é humana. Então tem que tomar cuidado, porque é uma raça que adora teu ego inflado, adora teu testículo lambido e chupado. Então tem que tomar cuidado. Por quê? Vamos começar a falar. Sem querer defender um lado, sem querer atacar outro lado. Nada disso, tá? Eu vou tentar ser o máximo imparcial aqui, tá bom? Como eu não sou jornalista, então vai ser mais fácil para mim. Vamos lá, vamos pegar a época do Lula. A época do Lula, ele 2002. 2002 eu estava estudando no Colégio Terra Mar. Então não estava trabalhando e tal, enfim. Comecei a trabalhar em 2002 eu estava com a loja, com o meu amigo Leandro, a loja de informática, enfim, depois, um pouco antes também trabalhei lá nos mercados da minha tia, dois mercados da minha tia, enfim, trabalhei em um, depois fui trabalhar no outro lá perto da delegacia 99. E aí, algumas pessoas falam assim, naquela época, desemprego, que não sei o quê, e fica colocando como se o desemprego, que a vida da pessoa ela melhorou somente por causa de um político. Na época, vamos supor que tinha 200 milhões de pessoas no Brasil, 190 milhões de pessoas no Brasil. Fica colocando, naquela época eu vivia melhor por causa do político. Calma aí. O meu irmão tem empresa desde 88. Eu tenho 14 tios por parte de mãe, 33 por parte de pai, lá do Ceará, do Crato do Ceará. E a família da minha mãe veio de Minas. Em 2002, eu estava conversando aqui agora há pouco com a minha irmã, em 2002, na minha família, por parte de mãe, dois tios não tinham empresa. Todos os outros tinham. Por parte de pai, de 33 tios, por parte de pai, 27 tinham empresas em 2022. 2002, desculpa, 2002, desculpa. 2002. Se não fosse, vou falar do meu irmão. Vou falar do meu irmão, que convivia, a gente sempre conviveu muito. Em 2002, o meu irmão estava começando a comprar, foi acho que o primeiro prédio que ele comprou do lado da oficina, acho que foi nessa época. Soltava pipa tal, até comprava linha lá no Sete Folhas, lá na Estrada Alvarenga. Então meu irmão comprou um prédio e não foi o Lula que foi lá e deu, olha Vanderlei, eu vou te dar para você, para você dar mais emprego. E uma coisa que melhorou o Brasil é porque geralmente os empreendedores, os donos, os comerciantes, os donos, os empresários, os proprietários, eles têm ganância e ou ambição. Ele tem uma dessas duas coisas, ganância e ou ambição. Isso pode embutir sonhos, objetivos, metas, desejos, enfim, você pode incluir isso, tranquilo. Então, se o meu irmão fosse um acomodado, se o meu irmão fosse acomodado, não, tem um terreno aqui do lado, vamos comprar? Pra quê, bicho? Tudo bem, mais trabalho. Não, pra que isso? O Brasil tá bom. Não, vamos deixar pra lá. Na época, quando meu irmão comprou um prédio do lado, de 2.000 metros quadrados, era um terreno baldio, de 2.000 metros, na época a gente trabalhava com a Eletropaulo, buscava caminhão lá na Avenida Piraporinha.
lá em Diadema, as D20, vários carros. E aí na época meu irmão comprou um terreno de 2.000 metros quadrados, em cima tinha, metade dele era alta, assim, né, com uma rampa do lado que saía numa rua e na rua e tinha a rua de trás. Ele fez só uma cobertura ali para caber 8 caminhões um do lado do outro, assim. E o resto do terreno inteiro na terra. Tinha 2 cachorros lá na época, era um pastor alemão chamado Buddy e um vira-lata chamado Titanic. Então, e o resto do terreno inteiro, mato, que não sei o que, e meu irmão só cobriu com um telhadinho e tal, com aquelas colunas assim, que é uma coluna de ferro, que tem uns negócios assim no meio, assim, não sei o nome daquilo. Colocou lá e colocava 8 caminhões do lado. E a gente trabalhou. Quando meu irmão comprou esse terreno e construiu, o meu irmão já contratou 6 mecânicos só para ficar nesse terreno. 6. Então não foi presidente, não foi governador, não foi prefeito, não foi sei lá quem que fez a economia melhorar. Foi um sonho, foi um medo, foi várias coisas envolvidas no meu irmão. Medo, receio, sonho, objetivo, meta, ganância, ambição. Então foi isso que fez ele ir para cima e conseguir aquilo. Então, mas é porque ele queria mais dinheiro. Sim, sonhos, ambições, ganâncias faz a economia girar. Muito mais do que político. Eu vi gente falando assim, a pandemia, que não sei o que, graças ao Paulo Guedes. Graças ao Paulo Guedes? Graças a Paulo Guedes. Pelo amor de Deus. Gente apanhando da polícia na rua na época da pandemia. Gente tomando multa porque tinha que trabalhar. Essas pessoas colocaram o cu dela na retas, colocaram vários cus, anos, toba na reta para poder fazer a economia girar, para poder deixar a economia girando. Ai, o Brasil não quebrou por causa de Paulo Guedes. O Brasil não quebrou por causa de Bolsonaro. Ele pode ter uma participação? Pode. Na minha visão, na minha opinião, menos de 1%. 99% vem do povo. Se o povo fosse acomodado, se o povo fosse medroso, cuzão, todo mundo, não, tá bom. Vou ficar 30 dias, 60 dias em casa até o governo dizer quando eu vou sair. O motoqueiro do iFood, se eles foram para cima. Eles foram. Mas é porque, Renan, mas isso não tem a ver com ambição e não tem a ver com ganância, não tem a ver com sonho, tem a ver com necessidade. Sim, concordo que 99% dos motoqueiros do iFood que ficaram trabalhando na pandemia foi por necessidade. Se não fosse necessidade, ficaria em casa. Então, a necessidade, o medo, as contas a pagar, eu sempre falo, pega os meus vídeos lá no comecinho do canal. Qual é o meu maior objetivo? Eu tenho um cara no TikTok que ele para pessoas na rua e fica perguntando, a gente tá fazendo um documentário e tal, eu quero te fazer uma pergunta só. E ele pergunta pra pessoa, qual é o seu maior objetivo? Se perguntar para mim, é conta, é boleto, é taxa do Simples Nacional, Cidade de São Paulo, tá aqui, ó, pagar a taxa do Simples Nacional. Então tá aqui, tem que pagar, hoje é dia 9/7/2023, aqui ó, tem que pagar dia 10, ó, pagar dia 10, não vou mostrar o valor não, mas tá aqui, ó, tem que pagar dia 10, ó, dia 10, não sei se dá pra ver aí, tem que pagar dia 10. Então dia 10, amanhã eu tenho que pagar isso aqui. Enfim, não sei quantas parcelas, se é 12 parcelas, sei lá quantas parcelas é. Sei lá, tem primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, quarta, quinta, 5 parcelas aqui, ó. Tem 5 parcelas. Enfim, tem que pagar. Então, minha maior motivação é isso aqui. Tem que ficar pagando. Enfim, então, cuidado, ou ficar falando que, na época eu consegui minhas coisas por causa disso. Não, pô. Muitas vezes você acha. Quantas pessoas, por exemplo, esses dias eu vi um youtuber, ele gastou 130 mil reais numa loja de tênis. 130 mil reais. Não foi político. Aquela loja, o dono daquela loja, ele não pode chegar e falar que aquele mês ele ganhou dinheiro por causa do presidente da república, por causa do governador. Não. Ele ganhou muito dinheiro por quê? Porque aquela pessoa que gastou 130 mil reais, quando ela era criança, ela passou fome, ela passou dificuldade, ela teve inveja, sei lá, de amigos e ela não tinha oportunidade, ela passou vontade, ela passou desejos quando criança, quando jovem, e agora que ela tem dinheiro, ela vai lá e compra. Então a economia daquela loja não melhorou por causa de político, não melhorou, melhorou por causa... Olha só,
por causa de desgraça, por causa de dificuldades que uma pessoa passou na vida, hoje essa pessoa dá dinheiro para outras. Então, querendo ou não, aquele comerciante, ele ganhou dinheiro em cima de, não atual desgraça, mas de desgraça que aquela pessoa já passou na vida. Aquela pessoa ela ficou com muita vontade de ter, então ela foi para cima, ela foi, sei lá o que, que ela fez, não quero saber se ela fez coisa errada ou certa. Chegou e hoje ela tem 130 mil reais para gastar em loja de tênis. Então aquele comerciante ele não pode chegar e falar, nossa, hoje o mês foi muito bom, obrigado Bolsonaro, obrigado Lula. Não, pô. Você tem que agradecer ao seu cliente. Ao seu cliente. Pau no cu do político. Pau no cu. E dos grandes, dos grossos no cu do político. Porque o seu cliente fez você, o trabalho do seu cliente, ali o talento do seu cliente, a vontade de acordar cedo, trabalhar, ir para cima e tal, ele fez o seu comércio progredir. O meu irmão saiu de uma loja para vários prédios próprios em vários estados, não é por culpa de, não é por responsabilidade, não é por mérito de político não, é 100% mérito de cliente. Os clientes vieram até a gente. O cliente ganhou, o cliente foi para cima, aquele cliente que começou com um carrinho popular indo com a gente, foi trocando, foi trocando. A gente foi ver o histórico do cara, já tem 15 carros, ele começou com um carrinho de 15 mil reais, hoje já está com um carro de 400 mil reais. Então, é o cliente que foi indo para cima, não foi político. Então, eu acho muito estranho, me dói, coloca um pé atrás quando pessoas vêm falar, ai, né, não sei quando eu tinha uma vida melhor. Eu tinha uma vida melhor na época do Lula. Sabe por quê? Na época do Lula, eu não trabalhava. Lá em 2000, vamos pegar quando meu irmão, quando eu comecei o apartamento do meu irmão, antes dos anos 2000, morava ainda lá na Pedreira. Eu ia pro Guarujá toda semana, todo mês, eu ia para lá, conheci meu amigo Guilherme, conheci um monte de amigo lá no apartamento, conheci um monte de gente lá. Hoje, no meu Insta, mais ou menos, eu devo ter fácil, fácil, uns 150 amigos que eu conheci ali na praia. Então, era mais fácil para mim. Eu tinha uma vida melhor lá. Eu não pagava conta. Eu só pensava em ir para a escola, ver as gostosas na escola, nem estudar direito e ir para casa, ir no shopping, comprar umas bermudas, tal, da Billabong, da Kiki Silva, que eu tenho as bermudas até hoje aqui, gastar dinheiro da minha mãe, ficar em casa, jogando Counter-Strike, ir na Lan House, ficar jogando bola o dia inteiro na rua, chegar, soltar pipa, andar de patins, andar de skate, andar de patinete, ficava andando, eu só pensava nisso. Eu não tinha. Então minha vida era muito melhor. Eu pensava em sábado, vou lá na chácara da minha avó, no Apurá, jogar bola. Reunia todos os meus amigos, a gente ia de ônibus, ia 30 moleque, eu e mais 20, 25 moleque, a gente ia lá. Ficava o dia inteiro, churrasco, que não sei o que, tio pagando, tia pagando, churrasco, vinha para casa, tomava banho e dormia, computador, que não sei o que. Com certeza a minha vida era melhor. Aí vamos falar, quando eu me formei? Eu me formei em 2000 e... Quer dizer, na verdade eu estudei 2 anos em 2010 a 2012, depois eu parei e fui voltar a estudar em 2018. Quando que a minha vida foi melhor? Em 2018 que eu me formei ou em 2010 quando eu comecei a estudar? Em 2010 minha vida estava muito melhor em questão de tranquilidade, de ir pra balada, de tudo, do que 2018. 2002 já estava essa guerra idiota política, já estava essa chatice na rede social de cagação de regra, de palavras que não pode falar, de gestos que tudo que você faz tem algum significado. Você coloca a mão na... Ó, pessoas que colocam a mão na barba tem um significado não sei do que, não. Pessoas que fazem isso tem um significado. Pessoas que usam roupa preta tem um significado. Hoje em dia tudo tem significado. Então, quando eu me formei, para mim, minha vida tem muito mais significado na época de 2010, quando eu comecei a estudar, que você podia zoar, você podia falar o que você queria. Então, para algumas pessoas, não. Algumas pessoas, quando chegou em 2018, foi melhor. Não, 2010 eu sofri muito preconceito, 2018 eu sofro menos. Tudo bem, respeito, pode ser mesmo. Tô falando que pra mim 2010 era muito melhor. Ia pra balada toda sexta, sábado, terça-feira, eu ia pra balada 3, 4 vezes na semana. Então 2010 foi muito melhor. Você vai falar de questão financeira. Eu não coloco, na minha vida, eu não coloco questão financeira em primeiro lugar. Tá?
Hoje eu posso ganhar na Mega Sena. Posso ganhar na Mega Sena. Ganhei. Renan, qual foi o melhor ano da sua vida? Não necessariamente vai ser 2023. Não necessariamente vai ser 2024. Porque em 2010, em 2090 e pouco, quando 99% da minha família ganhava a mesma coisa, ninguém tinha diferença, sabe? Todos os primos eram iguais, assim. Todos os primos viviam iguais, não tinha. Ai, não, isso aqui cerveja eu não tomo. Essa outra cerveja eu também não tomo. Carne eu só compro essa e tal. Vamos na churrascaria? Ah, essa churrascaria eu não vou. Ai, não, porque a mesa é de madeira nobre, eu não gosto. Então hoje, hoje, até meu aniversário foi em maio. A minha mãe, não, vai chamar seus primos, vai chamar seus amigos para algum lugar. Eu falei, não vou chamar para lugar nenhum. Eu vou pra balada que eu gosto, quem quiser ir vai, senão foda-se. Por quê? Você vai tentar agradar um amigo. Aí você pega um amigo que tem uma Porsche 911 Turbo S. 3 milhões de reais. Tudo bem que o meu amigo que tem essa Porsche Turbo S, ele é muito mais tranquilo. Eu posso chamar ele para comer um hot dog na rua, ele vai. Ele é muito gente boa. Tem amigo meu que ganha 4 mil reais por mês. Ai, eu não vou em tal lugar, porque não, cheio de pobre. O cara ganha 4 mil reais e acha que é rico. Tá? Acho que é rico. Não, esse lugar aí eu não vou não. Não, tá louco, Deus me livre, cheio de pobre. Então, eu tenho também. Então, é muito ruim. É muito. Então, não é hoje melhor porque você vai estar com o cu cheio de dinheiro. Às vezes, na época onde ninguém tinha dinheiro, às vezes, ou todo mundo tinha o mesmo dinheiro. Ninguém era pobre, mas todo mundo tinha ali a mesma condição, então ninguém se achava melhor que ninguém, ninguém queria ostentar mais que o outro. Era melhor. Então, para mim, a época da minha vida favorita foi entre 2009 e 2012. Essa foi a época. Não, 2009 e 2013. 2009 a 2013 foi a melhor época assim da minha vida. A melhor. Eu tava saindo direto, tava curtindo pra caramba. Antes, eu nem lembro muito bem. 2005, 6, 7, ali eu só tava trabalhando. Afastei dos amigos da rua. Eu tava só trabalhando, só trabalhando. Eu, tipo, afastei e comecei só a trabalhar. Trabalhar, 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 trabalhar. Só tava trabalhando mesmo. Trabalhando. E eu nem lembro muito o que eu fiz nessa época. De verdade, eu nem lembro. Eu nem saía pra muito lugar. Às vezes eu saía com meu primo Ada, com meu primo Bruno, pra alguns lugares. Mas não foi um período muito legal. Foi outro, eu juntei dinheiro, juntei, deixei de tirar férias, meu irmão me deu aumento de salário, meu irmão me dava prêmio, que não sei o quê. Nessa época, eu juntei bastante dinheiro. Aí chegou 2009, eu já estava com dinheiro, aí chegou um amigo meu, encontrei na faculdade, vamos começar a sair, vamos, saindo, saindo, saindo. E foi a época que mais foi legal. Mas não sei se foi legal, não sei se tem a ver com político, se não tem, enfim. Só que vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado. Quando fala na época do Bolsonaro era bom, na época do Lula era bom, calma aí. Calma aí. Eu sempre coloco as pessoas em primeiro lugar. Tira político. Política é em último lugar. Vamos colocar pessoas. As pessoas foram trabalhar. As pessoas fazem o Brasil crescer. Não é político. Não é essa raça. Não é a raça de político que faz o Brasil crescer. Não é. Pode fazer lá, pode diminuir imposto. Tá bom, diminuir imposto. E se 1 milhão de pessoas decidir parar de trabalhar? E se um monte de empresa deixar de. Ah, abaixou o imposto, mas as fábricas de carro tudo quer sair do Brasil. Não, mas abaixou o imposto. Abaixou, mas criou burocracias, criou fiscalização, criou encheção de saco, criou um monte de coisa, criou regulamentação, abaixou o imposto era 30%, foi para 5%. Nossa, 25% a menos de imposto. Tá, só que é muito mais burocrático fazer um monte de coisa. É muito mais chato, é muito mais demorado, é muito mais complicado. Então gera mais estresse, às vezes vale a pena pagar para ter menos burocratização. Então, aí um monte de empresa sai. Então não é porque abaixou o imposto, não é porque as coisas estão mais baratas. Pô, não, pra mim só importa se estiver barato. Sei lá. Cada um pensa o que quiser, eu respeito a opinião de todo mundo. Qualquer pessoa que chegar e falar, Renan, hoje tá pior pra mim, hoje tá melhor. Tá bom, é a sua vida, eu não tenho nada a ver com a sua vida. E eu nem quero ter. Por isso que eu tava ontem no churrasco na casa da minha prima, aí tinha umas pessoas lá e começaram a falar, ah, isso. Eu falei, cara, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu tenho que trabalhar de sábado e domingo. Eu tenho que estar aqui no computador, com esse computador e um desktop no outro quarto, 3 computadores dentro de casa, mais 6 no escritório.
O tempo inteiro. Acorda às 5 horas da manhã. Hoje acordei. Eu cheguei em casa, era 3 horas da manhã, 3 e pouco. 6h50, minha sócia bateu aqui na porta. Chegou aqui, eu falei, Paulo, o que você tá fazendo aqui? Ai, vim aqui porque eu preciso conversar um negócio com você. Beleza. Tá, a gente foi lá pro escritório, graças a Deus era notícia boa, graças a Deus, já fiquei até assustado. Falei, puta, já vai me deixar, vai, puta, a sociedade vai foder. Tal, tudo bem que ela não faria isso comigo de um dia pra noite, né? Ela é uma pessoa com a família absurdamente ética, moral, assim, eu sei que ela não faria isso. Aí quando eu vi ela, eu falei, conversado, mas você não falou nada, você não me avisou, tal, beleza. Enfim, então, é um negócio que eu sempre eu ia falar um negócio dessa história de hoje, da sócia, só que eu esqueci. Tava na minha cabeça, eu vou ver se eu lembro. Então, assim, eu valorizo pessoas. Pessoas. Para mim, o Brasil cresce e o Brasil deixa de crescer de acordo com. Se o político está cansando as pessoas falam: eu não aguento mais. Eu trabalho, eu pago 30 a 40% de imposto, me sobra 8 líquido. Quem é que vai ter motivação para trabalhar? O brasileiro deveria receber um prêmio. O brasileiro deveria receber um prêmio, porque ele paga 30, 40% de imposto para ficar com 10, 8, 3% líquido, 15% líquido. Vamos pegar lá que um 15% de lucro líquido dizem no Brasil que é muito alto. Então a pessoa trabalha, 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 ela paga 30, 40 para o governo, 30, 40 para o governo, vamos por 40, para ficar com 10, para ficar com 20. Então, como é que a pessoa vai ter disposição pagando mais imposto do que recebendo? Ela trabalha, 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 trabalha 30 dias, trabalha 27 dias, trabalha 26 dias, trabalha 20 dias no mês, trabalha 44 semanais, 56 semanais, trabalha um monte semanal. Chega no final do mês, o governo, daí otário, 30, 40% da sua renda, fica com 7, fica com 10. O brasileiro que se sujeita a isso, ele é muito corajoso. A gente precisa bater palma pro trabalhador brasileiro. A gente precisa pagar pau pro trabalhador brasileiro. Pagar pau. Pagar. Olhar aquela pessoa na rua, tem que bater palma. Não é Neymar chegando no aeroporto bater palma para Neymar. Tem que bater palma pro trabalhador que aceita pagar 40, 30% de imposto para ficar com 15, com 10. Ué, que isso? O governo não fez porra nenhuma. O governo ele aumentou o imposto, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que produzir mais em menos tempo para poder pagar mais ele, para talvez sobrar menos para você, provavelmente vai sobrar menos ou sobrar igual. Então o governo sempre sobra mais. Para você é muito difícil sobrar mais, é muito. Veja, faça a comparação aí, comece a fazer essa comparação. Quanto de imposto que você pagou a mais, e quanto que aumentou seu lucro líquido? Eu duvido que tenha uma empresa que consegue aumentar mais o lucro líquido do que pagar imposto. Eu duvido que você comerciante que consegue fazer isso, você pode entrar em contato comigo que eu vou te dar um prêmio na minha loja. Vou te dar um cupom. Me prova que o seu lucro líquido aumentou mais do que o tributo que você está pagando. Então esse negócio de falar, ai, Paulo Guedes salvou a economia, salvou o cu dele que salvou. Né? Alguns pontos ali factuais, ali, sabe, sazonais, pode ter ajudado. Talvez possa ter. Mas se não fosse o cara e a mulher que tem coragem de acordar cedo e se fuder no trabalho, ir lá se lascar, essa porra não ia pra frente. Então não adianta. Não adianta toda vez que vem falar, ai, no governo de tal pessoa diminuiu o desemprego. Diminuiu o desemprego? Eu já contei isso várias vezes e eu vou fazer um outro vídeo aqui. A gente já tá com 25 minutos, assista o próximo vídeo que eu vou falar esse negócio de se o desemprego diminuiu é porque a renda aumentou. É porque se a empresa que contrata mais é porque ela está lucrando mais. Quem fala isso ou é retardado, ou é mau caráter, ou é ignorante. É um desses três, tá? Pode ter certeza. Ou é retardado, ou é mau caráter, ou é ignorante. Uma pessoa que fala isso, tá bom? Então assista o próximo vídeo. Um beijão e até a próxima.